tema de hoje é simpatizantes. Simpatizante é aquele que parece, mas não é. Como o próprio dicionário diz ou define, simpatizante é aquele que tem simpatia por algo ou por alguém. E se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos olhar e ler alguns textos daqui a pouquinho, Jesus tinha muitos simpatizantes. Muita gente seguia Jesus porque se simpatizava com ele. Gostava do que ele falava, os milagres que ele realizava chamava a atenção das pessoas. As coisas que ele trazia, os ensinamentos que ele trazia, batiam de frente com o que as pessoas viviam na época. Vocês sabem muito bem, Jesus era judeu, e o judaísmo, ele era uma religião que limitava acesso de pessoas. Eles não deixavam, por exemplo, doentes, pobres e não judeus participarem de um culto, por exemplo, como esse a Deus. Eles eram um grupo fechado. E Jesus veio e, nos seus ensinamentos, ele começou a falar coisas diferentes disso. Ele começou, por exemplo, a mostrar que existe um Deus. Esse Deus que vocês dizem que serve é o Deus vivo, é o meu Pai, ele dizia. E por ser meu Pai, eu e ele somos um. E por isso ele me enviou para fazer a obra dele, para mostrar para vocês que vocês não podem viver desse jeito que vocês estão vivendo. Vocês não podem ser religiosos. Vocês não podem ser um grupo fechado. Igreja de Cristo é uma igreja que precisa ser exclusiva ou, na verdade, inclusiva. Incluir pessoas. E naquela época, como hoje, algumas igrejas são exclusivas, elas são elas. Elas não se misturam com as outras, as pessoas não se comunicam, não se cumprimentam, e quando se cumprimentam, o cumprimento é diferente, porque elas são exclusivas. E igreja, Jesus mostrou que ela precisa ser inclusiva. Ela precisa se incluir na sociedade e as pessoas da sociedade precisam se incluir na igreja. E com isso, nesses ensinamentos, isso soou bem ao ouvido das pessoas. Tinha muita gente que queria conhecer Deus, mas não tinha acesso porque Deus era o Deus dos judeus, o Deus que fazia, o Deus vivo e tal. Os outros deuses que as pessoas serviam eram enganações, eram coisas que o diabo mesmo enganava, como engana hoje com várias religiões. Quando Jesus veio, ele trouxe ensinamentos que levavam as pessoas a pensar. Jesus, na sua época, ele usava uma figura de linguagem que mexia com as pessoas. Como eram pessoas simples, ele, quando ensinava, ele usava histórias que a gente entende e conta-se como parábolas. Parábola é uma história comparativa. Então ele usava um exemplo de um agricultor, de um carpinteiro, da videira, do filho que foi embora e antes de ir embora pediu para o pai a sua herança. E Jesus, ele usava essas questões da vida cotidiana para mostrar algo maior, que era a questão de servir a Deus, de ter um Deus. E isso trouxe para aquelas pessoas, tipo assim, poxa, eu estou gostando disso. Estou gostando, então eu quero me aprofundar nessas questões. Até alguns judeus, eles mesmo no seu judaísmo, mesmo na sua religião, eles procuraram Jesus. E é interessante que no livro de João, o apóstolo João, ele relatou, talvez de uma forma mais amorosa, porque era um homem que tinha um amor muito grande, algumas coisas relacionadas ao que Cristo fez, ao que Cristo representava e representa, e aquilo que ele podia fazer na vida das pessoas. E também João, como os outros escritores, Mateus, Lucas e Marcos, descreveram a função principal de Jesus, o porquê
realmente Jesus veio, além de tudo isso que eu falei. Gostaria de ler com você alguns textos, nós vamos ler. Eu não vou colocar quase que nada aqui no telão. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de João. Que eu admiro muito a narrativa do livro de João, pois nela é relatada a essência de Cristo. O que realmente Ele é, o que realmente Ele poderia fazer. É interessante. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Livro de João, capítulo 1. Ele relata aquilo que ele viu em Cristo Jesus. João, capítulo 1, versículo 1, ele disse: no princípio era aquele que é a palavra. Ele, está falando de Jesus, estava com Deus e era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus lá no princípio. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lembre-se que ele está falando de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e este era a luz dos homens. 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Versículo 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Versículo 8, ele próprio não era luz. Está falando aqui de João Batista. Mas ele veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas veja o detalhe, mas o mundo, entenda a expressão mundo, a tradução aqui do grego para o português é gente, pessoas. Mas o mundo não o reconheceu. João relatou capítulo 1, versículo 11, dizendo: ele, Jesus, veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama: esse Jesus aí é aquele que eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Só até aí, pausa, deixa aberto. João relata o que Jesus representava. Fala também de João Batista, que era o precursor de Jesus. João Batista, eu estava meditando sobre isso ontem. Se João Batista vivesse hoje, já teriam cortado a cabeça dele, acho que na segunda semana. Porque o que ele falava com autoridade. E por isso, a trama do diabo, belo dia, sua cabeça foi cortada. Ele conseguiu falar talvez um ano, 2 anos. Não se tem uma ideia do ministério de João Batista. Mas se fosse hoje, com certeza ele já estaria preso ou morto, dependendo do país que ele estivesse pregando. Porque João Batista, ele trouxe ensinamentos pontuais, falando: esse Jesus, esse é aquele que Isaías profetizou, esse é aquele que viria para mudar a história. Mas você, e ele apontava o dedo nas suas pregações e dizia: vocês precisam mudar de vida. Vocês são uma raça de víboras, que vocês precisam mudar de vida.
E quando Jesus veio, quando Jesus começou o seu ministério, Jesus trouxe essas ministrações de uma forma talvez um pouco mais amena. E isso gerou muitos simpatizantes. As pessoas se simpatizaram com Jesus. Pô, legal o que ele fala, eu vou ouvir mais. Por exemplo, Jesus foi, antes de começar o seu ministério, ele estava com a sua família, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, num casamento. Lá no casamento ele acabou fazendo um grande milagre, transformou água em vinho, porque tinha acabado o vinho. O capítulo 2 de João relata isso. No capítulo 3 de João, ele é relatado a história de um homem chamado Nicodemos. Se você está com a Bíblia aberta aí, vá agora para o capítulo 3, por favor. É interessante o que Jesus fala com ele, trata com ele. João capítulo 3, versículo 1, ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Claro, ele foi à noite, porque de dia todo mundo ia saber que ele estava lá, então ia pegar mal para ele, ele foi à noite. Aí ele encontra Jesus e diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Versículo 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso levou Nicodemos a entrar em parafuso. Capítulo 3, versículo 4, ele perguntou, Nicodemos pergunta: como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Versículo 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Seis o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7, Jesus fala para Nicodemos: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí versículo 8 ele fala: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí versículo 9, a cabeça de Nicodemos entrou em parafuso. Ele pergunta: como é que pode ser isso? E Jesus, claro, com muito amor, ele fala assim: escuta, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Versículo 11, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês, os fariseus, os religiosos, não aceitam o nosso testemunho. Versículo 12, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. 14, aí ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E para quê? Ele responde, versículo 15, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Versículo 16 e último, desse que quero ler, ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, entenda, gente, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só até aí. O cara da lei chega em Jesus, ele também era um simpatizante. Ele vai para Jesus e fala: mestre, o que você fala vem de Deus. O que você fala vem de Deus. Porque eu não ouvi de outras pessoas essas palavras que o senhor fala. E isso me chamou a atenção. Claro que ele foi à noite, como eu disse, escondido. Mas ele foi ter com Jesus. E aí Jesus desafia aquele homem que era um entendedor de palavra. Ele conhecia a letra. Jesus questiona, fala para ele: escuta, você não está entendendo o que eu estou falando? Não, mas você é mestre lá, você tinha que entender isso. Como é que eu posso falar para você coisas espirituais se nem as terrenas vocês estão entendendo?
E é interessante que depois, lá no final do livro de João, se eu não me engano, tem um relato, não sei se João ou se Lucas, mas tem um relato de quando Jesus foi tirado, a preparação lá do túmulo, do corpo de Cristo, quando ele foi colocado lá no túmulo e tal. Tudo isso teve a participação desse homem aqui, Nicodemos, porque ele realmente se converteu a Jesus e participou disso. No livro de João, capítulo 4, Jesus, é interessante a escrita, o detalhe de João na escrita, ou do escritor. Ele começa dizendo o seguinte, João capítulo 4, versículo 4, era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque havia uma treta entre os judeus de Israel e os judeus de Samaria. Samaria também era uma cidade de pessoas que eram judias. Os chamados samaritanos, porque eles moravam em Samaria. Mas eles não se davam. Ué, como é que pode você dizer que serve a Deus e você não se dá com o seu próprio irmão, que diz que serve o mesmo Deus que você serve? Aí o texto está relatado aqui, João capítulo 4, 4, ele diz, era necessário Jesus passar por Samaria. E quando ele chegou em Samaria, que ficava a terra de Sicar, onde Jacó tinha dado ao filho José, lá tinha um poço. E Jesus, para quem lê Bíblia sabe, chegou lá, encontrou uma mulher que era samaritana, ele pede água para ela, e ela fala assim, escuta, por que você está falando comigo? Você é judeu, eu sou lá de Jerusalém, eu sou aqui de Samaria, a gente não pode conversar, não tem papo entre a gente. Inclusive diz a história que se um judeu de Samaria ou de Jerusalém comesse num prato com os talheres e bebesse num copo, vice-versa, eles não comiam nem bebiam no mesmo prato, nem que fosse lavado, porque eles tinham uma rixa muito grande. Aí Jesus vem para essa mulher e fala assim, escuta, eu estou te pedindo água, mas eu posso te dar uma água, que é uma água que vai jorrar dentro de você e vai te trazer vida, você nunca mais vai ter sede. Pô, legal, simpatizante, gostei dessa palavra, caramba, eu não vou precisar mais vir aqui pegar água, quero essa água aí, essa água é milagrosa. Pô, vou beber uma vez e nunca mais vou precisar. E Jesus fala para ela, espera um pouquinho, você não está entendendo. E aí ela questiona Jesus e fala assim, é vocês que são judeus lá, em Jerusalém, vocês adoram no templo Deus, né? Aqui em Samaria a gente adora Deus no monte. Aí Jesus olha para ela e fala assim, escuta, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores, aqueles que amam mesmo a Deus, vão adorar a Ele, não lá no templo, não mais no monte, vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus está buscando, procurando gente assim. Ela fala, nossa, mas como assim? Falou, vai chamar o teu marido que eu te explico. Não, mas eu não tenho marido. Você falou bem, você já teve 5, agora você está no 6º, enrolado com ele, enroscado com ele. Vejo que é profeta. Aí ela fala para Jesus, espera um pouquinho. E ela volta para a sua cidade. E é interessante, irmãos, se você está com a Bíblia aberta aí, capítulo 4. Versículo 39. Diz o texto que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Ela falou para o pessoal da cidade, ele me disse tudo o que eu tinha feito. Versículo 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Versículo 41, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Versículo 42, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Passa por Samaria, e aquele povo olha para Jesus e fala assim, esse cara é diferente. É judeu, mas é diferente. Aquele Messias estava prometido, que eles também sabiam da história. Chegou aqui entre nós.
realmente Ele é o Salvador do mundo. O que Deus prometeu, Deus está cumprindo. Mas isso aconteceu porque uma mulher se encontrou com Jesus e de simpatizante, ela passou a ser discípula. E como discípula, ela foi correndo para a sua cidade e disse: eu encontrei o verdadeiro Messias. Capítulo 5 de João, Jesus, ele cura muitas pessoas. Jesus vai no poço de Betesda, chamado Poço de Misericórdia, e encontra lá, quem lê a Bíblia, como eu disse, sabe da história. Entenda essa expressão, havia uma lenda que o anjo descia e ele movia as águas, e quem pulasse primeiro era curado. E um homem que estava ali há muitos anos, precisando de uma cura, Jesus fala com ele, Jesus acaba o curando. E aí em João 6, nesse relato gostoso de João capítulo 6, Jesus reúne a sua multidão, os seus simpatizantes, e começa a falar com ele aquelas bem-aventuranças que estão relatadas em Mateus 4, Mateus 5, 6 e 7, desculpe. E quando ele reúne aquele povo, ele fala: olha, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado e tal. O povo já tinha visto o milagre, falou: pô, legal o que esse cara está falando, legal, pô. Aí Jesus olha e fala assim: eles estão com fome, o que a gente vai dar de comer? Aí ele fala assim: Jesus, aqui nós estamos no deserto, não tem padaria, e não temos dinheiro, o senhor está brincando, né? Aí Jesus fala: não tem nada. Ele falou: para não dizer que não tem nada, tem um menino aqui que tem 5 pão e 2 peixes, traz aí. Jesus ora, aquele negócio se multiplica, todo mundo come, se farta. E eu imagino que alguns deles disseram o seguinte: esse tal de Jesus é bom, hein? Porque além de falar uma coisa diferente, curar muita gente, ele ainda enche a barriga da gente. Jesus é bom. Volte aí para a Bíblia, João capítulo 6. Esses que nesse dia estavam com Jesus, no outro dia Jesus estava do outro lado do mar e eles correram para lá. João capítulo 6, versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27, Jesus disse: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo, ou o seu selo de aprovação. Versículo 28, então lhe perguntaram: olha, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus pega aqueles simpatizantes, e 29 ele diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou, ou que ele enviou. Versículo 30, então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. 32, declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Lembre-se que Jesus tinha falado capítulos atrás que ele tinha descido do céu. 34, disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pô, eu quero comer sempre esse pão. Como a mulher falou, eu quero sempre beber essa água. Versículo 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, 36, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Glória a Deus. Por isso que a gente está aqui hoje, porque Deus nos ama, Ele não rejeita a gente. Versículo 38, pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna.
e eu ressuscitarei no último dia. 41, com isso, os judeus começaram a criticar. Veja que interessante, de simpatizantes, já começaram a criticar Jesus. Começaram a criticar, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. 42, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe, como é que ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem-me de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Versículo 46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. 47, eu asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. 48, eu sou o pão da vida. 49, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. 50, Jesus diz, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Entenda, mundo das pessoas. 52, aí os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Veja, de simpatizantes já estavam discutindo e criticando. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? 53, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, gente. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Amém? Está escrito isso na sua Bíblia? Um pouquinho mais para frente você vai ver Jesus instituindo a ceia. E por isso que é importante participar da ceia. Quem come do pão e bebe do cálice, tem vida, vida de Jesus. Por isso que Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, a igreja, muitas igrejas, muitas pessoas que fazem parte da igreja, elas estão mortas espiritualmente, doentes, ou estão dormindo. Por quê? Porque elas não se alimentam. E Jesus estava insistindo nisso. Vamos lá, versículo 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Repito, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por quê? Jesus responde, 55, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa dele, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Entenda a causa, a vida de Jesus, ou a causa dele, o Evangelho. 58, este é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados, ou os antepassados de vocês, comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. 59, Jesus disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aí vem um subtítulo dizendo o seguinte, muitos discípulos abandonam Jesus. Se Deus me permite, eu gostaria de colocar assim, muitos simpatizantes abandonam Jesus. Porque discípulo de Jesus nunca abandona ele. Versículo 60, ao ouvirem isso, tudo que Jesus falou, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Tipo, viver a minha vida, viver a minha causa, viver por mim, participar do meu corpo, do meu sangue, isso escandaliza vocês? Quer dizer que isso aí não está soando bem mais aos seus ouvidos? 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63, Jesus disse, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida.
64, contudo, há alguns de vocês, que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Versículo 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Triste notícia, 66, daquela hora em diante, muitos, diga assim comigo, muitos. Diga para a pessoa que está do seu lado, didaticamente, muitos, viu, irmão? Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí em 67, Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? 68, Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só até aí. Como eu disse, o relato de João é tão gostoso para a gente pensar. E você sabe, eu gosto que você pense. Porque Jesus, enquanto ele estava falando coisa assim, bem-aventurado, os que choram serão consolados. Bem-aventurados os necessitados, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que servem a Deus, que têm um desejo de adorá-lo. Isso soou bem, um monte de gente seguiu. Aí quando Jesus fala algo um pouquinho mais duro, como eu falei há pouco, né? Aí eles começaram a criticar Jesus. Falaram: quem que ele pensa que ele é? Quem que ele pensa que ele é? Ele vai querer mudar agora a religião aqui? Ele vai querer mudar agora a nossa vida? Quem que ele pensa que é? Pensando o que esse cara? Pô, fez milagre, encheu a pança deles. Como muitos hoje que se simpatizam por Jesus. Nossa, Jesus faz tudo isso, porque ele vê na televisão. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá dinheiro, Jesus paga a conta. Eu devia 200 mil, Jesus pagou. Eu estava lá na sarjeta, Jesus, agora eu sou empresário. Pô, caramba, eu vou para a igreja. O que eu tenho que fazer? Faz a campanha, faz isso, faz aquilo. Beleza, eu vou fazer. Só que quando o pastor da igreja um dia fala assim: só que você precisa mudar de vida. Só que você precisa rever os seus conceitos. Agora você tem que ter a vida de Cristo em você. Agora você também, como Jesus disse, é luz. E através de você tem que refletir a luz que vem de Deus. Você tem que mudar os seus conceitos. Ah, não, aí não, pastor. Aí você está brincando comigo. Que foi o que eles falaram para Jesus. Que? Comer pão que desceu do céu? É. Um pão vivo. Que quando você comer vai alimentar a tua vida espiritual. Vai te levar para perto de Deus. Por isso que eu falo aqui que ceia é um negócio assim, é o ápice do cristianismo. Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam rever isso. Lembre-se que ele começou falando com esses caras, porque eles foram lá. Ô Jesus, onde você estava? Eles foram lá por aquilo que Jesus fazia. Amém? Fez um milagre, multiplicou pão e peixe, comemos até sair pelos ouvidos. Caramba, amanhã onde Jesus vai estar? Jesus vai estar lá do outro lado, Cafarnaum. 6 horas da manhã eu estou lá, porque Jesus vai fazer milagre e vai encher minha pança. Aí Jesus fala: espera um pouquinho, vocês estão preocupados só com esse alimento? O que vale mais é a palavra que sai da boca de Deus, o que vale mais é o alimento que vem de Deus para a tua vida. E eu sou o pão da vida, eu posso alimentar a tua vida. Aí eles olharam para Jesus e falaram: não, esse pão aí eu não quero não. Eu quero aquele outro com peixinho, patezinho. Esse aí eu não quero não. Escuta, mas você precisa comer. Não, esse não, porque inclusive você precisa mudar a tua vida. Porque existe um Deus e Deus quer mudar a tua vida. Ah, não, mas eu não quero. Eu não quero. E aí a gente chega onde a gente está hoje, meus irmãos, no século 21. Muitos simpatizantes indo na igreja evangélica, mas poucos são discípulos. Basta ouvir uma palavra um pouquinho mais dura, a pessoa fala: vou para outra igreja. O outro pastor é mais legal. Tem gente aqui na nossa igreja que ele não está satisfeito com a nossa igreja. Eu sei de gente aqui que vai em outras igrejas.
Inclusive teve uma aí que foi numa outra igreja e ainda tomou uma profetada, bem no meio da cara. Graças a Deus tomou mesmo. Para largar a mão de ser. Tomou uma profetada mesmo, irmãos. Daquela assim que dá bem dado na cara. Uma profetada. Que a pessoa ficou até assustada, falando, nossa, eu vim aqui para ouvir uma palavra, não está satisfeito. Por quê? Porque a nossa igreja não tem campanha. A nossa igreja não tem aquele avivamento, aleluia, sapatear, grudar na parede, pular. Mas uma coisa eu te garanto, aqui tem duas coisas primordiais para a vida do ser humano. Aqui se prega a palavra e aqui tem Jesus. Quem vem aqui, se comer a palavra, se entender, vai viver uma vida abençoada. O problema é que está cheio de simpatizantes. E na sexta-feira, na oração aqui, nas 6 pessoas que vieram na oração de sexta, de noite, eu não sei quantas vieram de manhã, mas nas 6 que vieram de noite, porque só vem 6, 7, 10, a gente estudou sobre um texto que eu quero encerrar com ele. Vou postar aqui para vocês, com a ajuda dos irmãos lá, Mateus capítulo 8. Entrando Jesus nessa mesma cidade, Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião e pediu ajuda. Versículo 6 disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Versículo 8, respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E por que ele falou isso? Ele explica, versículo 9, eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, digo a outro venha e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso e ele faz. Versículo 10, ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, simpatizantes, seguidores, discípulos, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aí dentro desse contexto, Jesus fala o seguinte, eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ocidente é o nosso lado aqui, tá? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja que interessante, mas os súditos do reino, gente que é súdito, que diz que serve a Deus, que está ali no reino de Deus, ou na igreja, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Interessante, por que Jesus fala isso num contexto desse? Ele explica, versículo 13, Jesus diz ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Irmãos, para encerrar aqui, o que de prático eu aprendo com tudo isso que nós lemos aqui hoje? Que existe discípulo de Jesus, mas existe simpatizantes. Acho legal a igreja. Acho legal o que o pastor fala lá. Acho legal a banda cantando. Acho legal o que Jesus fez aí, morreu na cruz, né? Acho legal. Mas e aí, daí para frente, daí eu tenho a minha vida. E como eu falei há pouco, eu não vejo esse desejo nos cristãos de hoje, de postar na internet lá, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus deu a vida na cruz por mim. Vem conhecer Jesus na minha igreja, porque lá onde conheci Jesus, Ele mudou a história da minha vida. Sabe aquela mulher samaritana que voltou para a cidade e falou assim, eu conheci o Jesus, o Messias. Ele contou toda a minha história. Esse realmente é de Deus. Meu irmão já disse a alguém que a propaganda é a alma do negócio. Só que a gente não traz pessoas para a igreja, a gente quase não fala de Jesus, a gente fala
da onde a gente vai, do nosso time de futebol, a gente fala da nossa família, a gente fala do governo, a gente fala de tanta coisa. Posta, fala, defende, luta, grita. Mas quando é para ser um discípulo de Jesus, como Jesus disse, bem-aventurado vocês que não viram, mas creram. E eu creio que Ele está aqui nessa manhã. Ele olha para os seus discípulos e para os simpatizantes, ele fala assim, pô, nem no meio de vocês eu encontrei cara que tem uma fé assim. Poxa, que palavra, né? Precisou ouvir isso de um cara, de um romano, cidadão de Roma, centurião. Precisou ouvir de um cara que entende de autoridade, falar o que ele falou. Falou, não, o senhor não precisa ir na minha casa não. Aliás, eu não sou nem digno do senhor entrar na minha casa. O senhor dá uma palavra só. Lá onde ele está, ele vai ser curado. Meu irmão, isso aí foi entenda a expressão, um tapa na cara daqueles discípulos e simpatizantes. Que Jesus falou, nem no meio de vocês eu encontrei. O cara assim tem uma fé como esse cara tem. E Jesus fala para ele assim, vai, do jeito que você falou, vai rolar, vai acontecer. E aconteceu. Porque Jesus está buscando gente assim, que tenha essa fé, que tenha essa convicção, de que Ele é o único caminho. Eu às vezes vejo cristãos falando o seguinte, pessoas que eu me relaciono e ouço, a pessoa fala assim, ah não, cada um tem a sua religião, né? Putz, eu não tenho religião. Aliás, você viu o que a religião fez no Egito, antes de ontem, né? Vocês viram o que fez no Egito? Os caras colocaram bombas numa igreja e 300 e poucas pessoas morreram. Por causa da religião. Agora, quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus, ele tem um estilo de vida diferente. E foi o que João relatou. Falou, escuta, vocês viram o verbo, Jesus, aquele que antes da gente existir ele já existia, lá na fundação do mundo ele estava presente. Vocês lembram dele? Lembro, esse é o Deus. Pois é, esse Deus está entre nós. Aí eles, é mesmo? É. E ele veio para dar vida. E se vocês conhecerem esse Deus, vocês vão ver que Ele vai mudar a vida de vocês. E todos aqueles que entenderam isso, que tiveram fé, que creram, que mudaram de vida, que deixaram tudo para trás e seguiram o que a Bíblia diz. Deus é em primeiro lugar. Não estou falando de igreja. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Como a gente estudou semana passada aqui, eu honro primeiro a Deus. Com a minha adoração, com a minha oferta, com a minha oração, eu honro primeiro a Deus. O resto é resto. Por isso, meus irmãos, que a gente vive hoje com a igreja cheia de simpatizantes. E o meu desejo é que você seja um discípulo mesmo de Jesus. Que a tua fé possa mover mesmo montanhas. Que você tenha esse arder dentro do teu coração pelas coisas espirituais. Do jeito que arde teu coração quando você vai na praia, no campo, quando seu time ganha, quando você recebe aumento de salários, quando você arruma uma mina, um mino, aquele negócio assim, que você tem esse ardor dentro do teu coração assim, eu tenho um Deus vivo que habita em mim, o seu Espírito está na minha vida. E por isso, onde eu vou, as pessoas olham para mim e falam assim, esse cara tem algo diferente, essa mulher tem algo diferente. Sim, eu tenho. Como disse os dois lá na porta do templo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus Cristo vivo na minha vida. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.